Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Agnes, sou estudante de psicologia e hoje a gente vai falar sobre como diminuir a ansiedade de acordo com ciência e terapia cognitivo-comportamental. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de comentar como esse vídeo te ajudou, se você já conhecia alguma dessas coisas que eu vou lhe mostrar hoje. Se você clicou nesse vídeo é porque a ansiedade está te atrapalhando em alguns aspectos da sua vida e isso não está sendo legal. O primeiro passo para a gente entender como a ansiedade age na gente é que não existe cura para a ansiedade. A ansiedade, ela é algo natural de nós seres humanos. É onde a gente está em um momento de luta ou fuga, que muito lá atrás foi necessário para nossa sobrevivência. Imagina que tu tá no tempo da Idade das Pedras e aí você precisa de caçar um animal para você se alimentar. Se você não está atento, se você não está pensando em possibilidades de como conseguir aquele animal para trazer alimento para sua casa, como é que você ia sobreviver? O primeiro passo para a gente conseguir entender a nossa ansiedade é entender que não existe cura, porém existe tratamento. E a psicologia da terapia cognitivo-comportamental é a abordagem que tem mais eficácia no tratamento de transtornos de ansiedade. Quando a gente se percebe ansioso, ansiosa, a gente fica com aqueles pensamentos do tipo, poxa, de novo eu tô com ansiedade, de novo eu tô com esse sentimento ruim, com essa angústia, com esse medo do que vai acontecer. E a gente acaba entrando em um looping de pensamentos. Esse looping de pensamentos podem ser ruminações do passado. Então, por exemplo, você brigou, né, com a sua melhor amiga semana passada, e aí você começa a ficar lembrando de forma cíclica, né, sobre esse acontecimento. Por exemplo, poxa, ela certamente não vai mais querer ser minha amiga, ela vai deixar de querer me convidar para os lugares porque a gente brigou, a nossa amizade não vai ser mais a mesma coisa. E você fica ruminando, e quando se percebe, já está com aquela taquicardia, aquela sudorese, fica suando, dá uma dor de cabeça, e aí você pode recorrer a comportamentos disfuncionais. Que tipo de comportamentos disfuncionais são esses, Agnes? Traduz para mim. Esses comportamentos disfuncionais podem ser considerados aqueles que você usa para uma válvula de escape. Vamos dizer que eu estou ansiosa e por conta disso eu vou começar a comer todos os doces que eu encontrar pela casa. Isso pode me trazer um alívio momentâneo, mas depois eu posso começar a me sentir culpada porque eu comi demais, sendo que provavelmente eu posso estar de dieta, que eu posso ter diabetes, eu não posso comer isso. E isso vai me trazer aquele sentimento de culpa, vou começar a me colocar para baixo, e esse ciclo de manutenção da ansiedade vai continuar se repetindo na minha vida. Então, para a gente entender melhor, fica assim: a gente pode ter ruminações do passado, que são aqueles pensamentos de coisas que já aconteceram e que você começa a dar novas possibilidades do que pode vir a acontecer. A gente também tem as projeções de futuro, que são possibilidades que a gente fica dando para diversas situações. Então imagina que você tem um trabalho na faculdade para apresentar, e aí você começa a pensar que todo mundo vai rir da sua cara, que ninguém vai prestar atenção em você, que você não estudou o suficiente, por isso pode começar a gaguejar, se atrapalhar tudinho, e vai ser um desastre. Não somente esse tipo de pensamento, a ansiedade ela vem de forma mais intensa e de forma mais frequente. E por isso é importante você se monitorar. Como eu disse, a ansiedade até certo ponto é saudável pra gente. Mas quando você começa a perceber que essa ansiedade está te limitando, está te trazendo uma fuga de coisas que poderiam ser necessárias para a sua evolução, para a sua performance pessoal, isso já começa a ser preocupante e isso deve ser um motivo pelo qual você deve procurar um tratamento psicológico. Pensa comigo quantas oportunidades você já deixou passar por medo de que fosse dar errado, por medo de não conseguir, por medo de achar que não é o suficiente para aquilo. Mas que, na verdade, aquilo somente era ansiedade te fazendo acreditar em coisas que não são verdade. E como ela está no teu cérebro, ela fica muito mais convencedora das palavras, ela fica com muita mais autonomia, com muita mais ênfase, porque, poxa, você que está pensando, então deve fazer algum tipo de sentido, né?
errado. Não é assim. Agora que a gente já tem esclarecido como é uma ansiedade normal e funcional para nossa vida, da ansiedade que tá te atrapalhando, que tá te fazendo perder oportunidades, que tá te deixando no mesmo lugar e não está te levando a uma efetividade pessoal, a uma evolução profissional, pessoal, que seja, a gente vai partir para algumas dicas que podem sim ser úteis, né, nesse manejo da ansiedade. Porque, recapitulando, não existe cura de ansiedade. Ansiedade é algo normal dentro de nós. O que vai diferir de uma ansiedade natural para uma ansiedade patológica é a intensidade e a frequência dela. Ou seja, é normal se sentir ansioso para uma entrevista de emprego, porque vai ser um ambiente novo, você não sabe o que vão lhe perguntar e é natural isso, você vai se preparar por conta disso. Agora, a ansiedade patológica é aquela que te limita, que você sabe que não está fazendo bem para você, que vem com muito mais intensidade, então você começa a passar mal, ter crise de pânico. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é esse livro aqui, Por que Nós Dormimos, de Matthew Walker. Esse livro foi escrito por um neurocientista do sono e confesso que eu ainda não terminei a leitura, porém já vi muita gente falando que ele é um livro interessante e de fato é. Até agora estou conseguindo compreender bastante como o sono influencia na nossa saúde mental e performance física, né? Quando você não tem o sono adequado, você fica desregulado. As suas emoções vão estar bem mais afloradas, você não consegue pensar de forma mais racional, ou seja, você tende a ter atitudes, comportamentos mais impulsivos por conta da falta do sono adequado. E não só nos comportamentos psicológicos, também pode impactar na tua saúde física, como agravamento de doenças e surgimento de doenças, como o Alzheimer. Se você se interessar por esse assunto do sono, tem diversos artigos científicos na internet. É só dar um clique no Google e pesquisar. Porque assim, não adianta eu falar aqui para você e entrar aqui e sair por aqui. Quanto mais você se educa em relação a uma coisa, mais claro isso fica para você. Então, eu falar que dormir bem é importante, mas, poxa, Agnes, eu sou uma pessoa ansiosa. Procure entender como funciona a sua higiene do sono. A higiene do sono, para quem não sabe, é um protocolo baseado em evidências que te ajuda a ter uma boa qualidade de sono. Então, basicamente, de forma bem resumida, se você procurar pela internet, você vai entender, vai encontrar, no caso, como fazer a higiene do sono, mas basicamente é assim: você acordar, não vá mexer no celular. Abra a janela, se exponha pelo menos uns 10 minutinhos, 5 minutos à luz natural, porque a luz natural vai regular o seu ciclo circadiano, o que vai possibilitar uma melhor indução do sono na hora de dormir. Outra dica importante é você não tomar muita coisa que tenha cafeína depois das 15 horas. Existem alguns estudos que mostram que o efeito da cafeína no nosso cérebro, ela pode ficar por muito tempo ativa. E a gente sabe que a cafeína, ela é algo que te deixa com mais energia, né? Tem gente que vive à base de café para se manter acordado. Isso é tão problemático em tantos sentidos que, se vocês soubessem, vocês iam reduzir o consumo de café agora. Então, assim, se você gosta do cafezinho, toma até umas 3 horas da tarde. Depois disso, evita qualquer coisa que tenha cafeína. Isso inclui refrigerantes, docinhos, tudo que tem açúcar, porque açúcar também tem cafeína. Isso é clichê, né? Mas fazer atividade física vai te ajudar. Eu tenho certeza disso, porque existem também comprovações científicas que dizem que quanto mais atividade física, mais ativo você é fisicamente falando, melhora a sua ansiedade, né? Quando você pratica esportes, vai numa academia, faz yoga, enfim, o que seja, quando você gasta energia, você também gasta a sua ansiedade, você cansa a sua ansiedade. Então, digamos que você meio que não vai ter tempo para se preocupar com a ansiedade enquanto está puxando peso, enquanto está correndo loucamente numa corrida. Um dos passos, né, para a gente
identificar a ansiedade é quando a gente está com os sintomas físicos mesmo. Às vezes a gente está tão imerso nos nossos pensamentos que a gente não percebe quando está entrando em estágio ansioso. Então, quando você consegue identificar, e claro, isso vai ser melhor, né, possível, caso você faça psicoterapia, mas compreender quando está entrando em um processo de ansiedade vai te ajudar bastante a intervir naquele presente momento. Bora lembrar que a ansiedade, de novo, você pode ruminar o passado, né? Ficar lembrando, pensando, mas eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, vai acontecer isso, aquilo, outro. Ou você pode estar muito no futuro, pensando em diversas situações, diversas possibilidades que podem ou não acontecer. Você não tem controle sobre isso. E aí, quando você consegue identificar que você, peraí, tô ansiosa, você começa a desviar o seu processo atencional. Agnes, o que é processo atencional? É quando você está dando muito foco para uma coisa, por exemplo, seus pensamentos ansiosos. E aí você vai desviar a sua atenção para coisas mais adaptativas, coisas mais funcionais para você. Uma técnica que eu gosto bastante, que me traz para o presente momento quando eu estou muito ansiosa, é o Mindfulness. Gente, Mindfulness para mim é vida, me salvou diversas vezes. Eu falo para todo mundo que sofre com ansiedade, ensino, façam Mindfulness. Aqui no YouTube tem diversos vídeos que você pode pesquisar, que são muito legais, muito bons mesmo, e você pode estar praticando na sua vida. Mindfulness, basicamente, para quem não conhece, é uma técnica que volta você para o presente momento. Então, se você está se distanciando da realidade com seus pensamentos ansiosos, a técnica de Mindfulness vai ser de extrema eficácia para você voltar para a realidade, para agora, para o presente momento. Então, por exemplo, você está na rua, esperando o ônibus de volta para sua casa depois do trabalho, cansado, e aí você começa a se perceber ansioso. Você pode se conectar com as coisas que estão ao seu redor. Então, como é a cor das calças das pessoas que estão ao seu redor? Quantos ônibus de uma linha tal já passaram por você e de repente você nem percebeu? Você já percebeu quais são as cores das casas que estão por perto de você? Como é a estrutura delas? Quem é que mora lá? O que essas pessoas podem estar fazendo? Claro, também tem, para finalizar, a respiração diafragmática. Você vai respirar com o seu diafragma. Então você pode sentar ou ficar em pé mesmo, assim, mais paradinho, no seu cantinho, e colocar a mão através do seu diafragma e respirar. 1, 2, 3. Segurou 2 segundos. Soltou. 1, 2, 3. Prendeu. 1, 2. Soltou devagarzinho. 1, 2, 3, 4. E repetindo esse processo, você naturalmente vai se acalmar. Porque quando a gente está com ansiedade, o nosso cérebro vai fazer de tudo para que a gente entre nessa imersão. E você, enganando o seu cérebro, dizendo que está tudo bem porque realmente está, vai fazer com que o seu nível de ansiedade acabe diminuindo gradativamente. E assim você pode se conectar com o presente momento. Mais uma vez, se você ainda não me segue nas redes sociais, eu recomendo que me siga no meu Instagram, sou bem mais ativa por lá. Se você gostou desse conteúdo, já comente para eu saber. E se você quiser saber sobre algum outro transtorno psicológico, pode estar comentando aqui também. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal.